Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Q Concursos, aqui querer é poder. Acesse agora! Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bem-vindos ao canal do Q Concursos aqui no YouTube. Eu sou a professora Ariadne de Direito do Trabalho e hoje a gente vai falar sobre as questões, aliás, a gente vai resolver questões para a prova do CNU aí com relação à NR9, essa NR que trata aí da avaliação e controle das exposições ocupacionais a riscos, né, a agentes físicos, químicos e biológicos. Beleza? Vocês estão preparados? Não estão? Vamos tentar preparados mesmo, porque isso aqui é coisa da nossa cabeça, a gente está sim preparado. Vamos falar dessa NR9 em forma de questões, beleza? Então eu já vou colocar o primeiro slide para vocês na lousa. Aqui os meus contatos, né, gente? O meu contato, @ariadne_dz, lá no Instagram, mas a gente também tem o canal no YouTube, @prof.ariadne, tá? Que vocês podem se inscrever lá também para acompanhar os vídeos que a gente sempre posta, as aulas inclusive. E aqui não se esqueçam de se inscrever no canal do Q Concursos, caso você não esteja inscrito ainda, para receber sempre atualizações dos concursos. Beleza, gente? Então, sem mais delongas, bora resolver questões de NR. Só um recadinho antes da gente começar as questões, é o seguinte, tem questões da Sesgran-Rio, pra gente resolver hoje, e tem questões de outras bancas também. Peguei de outras bancas porque elas são extremamente recentes, do nosso ano de 2024, então estão fresquinhas aí pra gente dar uma olhada em como essas bancas estão cobrando questões de NR, que a gente sabe que são muito técnicas, né, gente? Então, bora pra primeira aí, então vamos resolver. Veja se você consegue resolver a primeira questão, que caiu na prova de Engenheiro de Segurança do Trabalho, da Caixa Econômica Federal, agora em 2024. Vamos juntos? A avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos é um aspecto importante para a proteção da saúde dos trabalhadores e regulado pela NR9. A identificação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos deverá considerar diversos aspectos, exceto qual? Qual dos aspectos aí a gente não vai considerar? Letra A, letra B, letra C ou letra D ou letra E. O histórico de acidentes e afastamentos, bem como a análise dos comunicados de acidente de trabalho registrados em anos anteriores. Veja que ele quer a exceção, hein? As possíveis lesões ou agravos à saúde relacionados às exposições identificadas. Os fatores determinantes da exposição e as medidas de prevenção já existentes. A descrição das atividades e a identificação do agente e formas de exposição. Letra E, a identificação dos grupos de trabalhadores expostos. E aí, pessoal, o que vocês marcariam nessa questão número 1, referente aí ao cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho da Caixa Econômica Federal? Veja que a NR9, pessoal, ela tem uma pegada preventiva, de prevenção. Então, antes da gente responder isso aqui, eu até gostaria de fazer essa ressalva para as próximas questões também, tá? Então, essa NR9, pessoal, presta bem atenção, tem coisas nela que você, das questões relativas a ela, que você já vai conseguir responder de cara se você mantiver essa consciência de que ela tem um caráter muito preventivo, a exposição desses riscos, desses agentes biológicos, físicos e químicos, tá? Essa norma, ela enfatiza bastante a importância do Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, que inclusive, né, pessoal, quem está estudando sabe, substituiu o PPRA. Então, se você vir aí uma questão, encontrar uma questão que traga o PPRA como alternativa depois de 2022, que é quando ele entrou em vigor, o PGR entrou em vigor, fique de antena acesa, tá? Porque pode ser que essa questão, essa alternativa esteja errada. Agora é o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, o documento oficial aí, que vai trazer as informações relativas aos riscos
aos agentes, né, químicos, físicos e biológicos, tá? Beleza? O gerenciamento de riscos ocupacionais, gente, ele prevê a avaliação de todos os riscos mesmo ocupacionais, não apenas os ambientais, né? Ele indica também, traz também a indicação, melhor dizendo, né, do nível de risco, a sua classificação, né, para a determinação das medidas de prevenção, o acompanhamento do controle dos riscos ocupacionais. E o texto da NR9, ele ressalta justamente os requisitos específicos para avaliação e o controle das exposições ocupacionais aos agentes químicos, físicos e biológicos. Lembrem-se sempre, então, para a prova que o PPRA foi substituído pelo PGR em 2021, que entrou em vigor em 2022, no começo do ano. Vamos voltar para a nossa questão agora que você já sabe disso, para ver se você responde. Olha lá, questão número 1, então, já sabe a resposta? Bota aí no chat, gente. E já curte o vídeo também, não esquece de dar aquela curtida marota aí para ajudar a professora no canal aqui também, com certeza, e esse vídeo rodar para mais gente que esteja precisando de uma aulinha aí de resolução de questões, né, gente? Pra gente gabaritar essa prova aí, tá bom? Bom, para responder essa questão, a gente tem que ter pelo menos lido uma vez essa NR. A gente vai saber que a letra correta aqui é a letra A, o histórico de acidentes e afastamentos, bem como a análise dos comunicados de acidentes de trabalho registrados em anos anteriores. As outras afirmativas são ações preventivas de fato. Ele quer saber, os aspectos que devem ser considerados aí, exceto qual não deve ser considerado para prevenção. Histórico de acidente e afastamento não é necessário, e a análise dos comunicados de acidentes do trabalho já passou também. O acidente de trabalho já ocorreu, né? É uma coisa pretérita, a gente quer saber a prevenção. Então, por isso que os comunicados de acidente de trabalho, os CATs, né, ou a comunicação de acidente de trabalho, como você queira chamar, não vai entrar aí para o nosso aspecto preventivo da norma. Então, só pode ser a nossa letra A, beleza? Próxima questão, então. Segunda. Eu coloquei aqui para vocês também a fundamentação, né? Está justamente no item 3.1 da nossa NR9. Identificação das exposições ocupacionais a estes agentes deve considerar, e aí tem aqui todos os descritivos, descrição das atividades, identificação do agente, possíveis lesões, fatores determinantes, medidas de prevenção, identificação dos grupos de trabalhadores. Mas mesmo que vocês não tivessem ciência dessa NR aqui, daria para responder se você soubesse que a NR traz um aspecto mais preventivo, tá? Do que remediativo, digamos assim, tá? Remediador. Então vamos lá, questão 2. 2024, engenheiro do trabalho, mesma provinha, gente, caiu 2 questões aí da NR9 nela. A avaliação e o controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos são fundamentais para garantir ambiente de trabalho seguro e saudável. Beleza. Olha o que ele quer saber de verdade. A NR9 determina que a avaliação quantitativa, aqui ele já deu o que ele vai perguntar, das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, quando necessária, deverá ser realizada para qual finalidade? A letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Já adianto para os senhores que esta questão aqui tem um mnemônico muito legal para a gente decorar com relação às avaliações quantitativas, tá? Desses riscos aqui, agentes físicos, químicos e biológicos. Você já sabe qual é esse mnemônico? Se você está estudando e resolvendo questões, eu aposto que você já viu isso aí por aí, tá? Mas se você não viu, a gente vai falar. Vai ser sempre um verbozinho e uma letrazinha. A letra é C, D, S. Comprovar, dimensionar e subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção. Comprovar o controle da exposição ocupacional, dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de trabalhadores, subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção. Veja, para a avaliação quantitativa, se ela for necessária, CDS. Lembre-se sempre dessa sigla quando a gente estiver falando de avaliação quantitativa. E aqui eu trouxe para você a norma, o fundamento legal da norma, né, que é o item 4.1, 4.2 e 4.2.1, que na verdade é esse item aqui que a gente vai precisar. Aliás, 4.2, né?
Aqui o 9.4, ele fala sobre a avaliação, ele começa a falar sobre a avaliação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos. Deve ser realizada análise preliminar. O que eu falei para você? Análise preliminar, não de contenção, tá? Preliminar das atividades de trabalho e dos dados já disponíveis relativos aos agentes físicos, químicos e biológicos, a fim de determinar a necessidade de adoção direta de medidas de prevenção. Medidas de prever o quê? Prevenção, né? Ou de realização de avaliações qualitativas. Ou, quando aplicáveis, então não é a regra, é a exceção, né? Quando aplicáveis, de avaliações quantitativas. E aqui ele fala para que as avaliações quantitativas e quando elas vão ser aplicáveis, né? Para que ela precisa ser realizada? Para comprovar o controle da exposição ocupacional, comprovar que realmente existe essa necessidade de controle da exposição, né, aos agentes que foram identificados, dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de trabalhadores e subsidiar o equacionamento dessas medidas de prevenção, para dar suporte ao equacionamento das medidas de prevenção. E o último item fala que a avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição ocupacional. A avaliação quantitativa tem que ser representativa da exposição, tá? Abrangendo aspectos organizacionais, né, da organização, e condições ambientais que envolvam o trabalhador no exercício das suas atividades. Certo, gente? Então, portanto, a nossa alternativa aqui é a letra E, que é justamente o fundamento aqui, que o fundamento está no 9.4.2. O nosso CDS. Beleza? Isso que você nunca mais vai esquecer, pelo amor de Deus, você não vai esquecer. E na hora da prova você vai lembrar da minha pessoa falando CDS. Beleza? Tá bom? Na avaliação quantitativa. Bora pro próxima questão de número 3. Também é uma questão aí do ano de 2024, mas agora a prova é CESP. A avaliadora é a CESP-Sebrasp. O terror dos concurseiros é o que dizem, né, gente? Porque ele tem a banca Sebrasp aí costuma ter uma interpretação própria das normas aí, né, gente? Mas não é o nosso caso, você vai ver que aqui também é uma questão, de certa forma, decorebinha, né? Você achava que não ia cair isso nas provas? NR é uma coisa muito técnica, né, gente? Tem que ser muito criativo para inventar uma questão muito complicada sobre NRs, tá? Então basta você ler aí, fazer os exercícios, mas precisa ler, não adianta fugir disso, você precisa ler as NRs, tá? Então vamos lá. Com base na NR1, NR9 e suas atualizações. Por que suas atualizações? Porque ela sofreu uma atualização, principalmente em 2022, quando mudou de PPRA para PGR, beleza? Julgue os itens que se seguem. Ele quer que você fale o que? A opção correta e saiba quais itens estão corretos, portanto, para poder responder essa questão. O Programa de Prevenção a Riscos Ambientais, PPRA, alcança todos os perigos e consequentes riscos ocupacionais existentes na organização, como os relacionados aos agentes físicos, químicos e biológicos, aos fatores ergonômicos e aos riscos de acidente, choque elétrico, queda de altura, superfície escorregadia, aqueles relacionados ao uso de ferramentas e materiais. Olha, eu li tudo isso para falar o quê? Que eu nem precisava ter lido tudo isso, na verdade. Eu poderia ter parado aqui, ó, no PPRA. Não sei porque que eu fiz tanto risco aqui, mas beleza. Eu poderia ter parado aqui no PPRA, porque o PPRA já não existe mais. Essa questão, ó, é de 2024. Eu não tô falando de uma questão de 2020 ou 2021. Eu tô falando de uma questão recente. Então, se você vira aí na sua prova a palavra PPRA, já fica com a orelhinha antenada aí para não cair nesta pegadinha, tá? Eu já marcaria errada só por ter essa palavra aqui, tá? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, porque ela foi trocada pelo PGR. Hoje é Programa de Gerenciamento de Risco. Beleza? PGR. Então, a alternativa 1 aqui, a afirmativa 1, já está de cara falsa. Vamos para 2. As organizações aqui, empresas, tá, gente? As organizações não poderão manter o PPRA em substituição ao Programa de Gerenciamento de Risco. Não poderão manter o PPRA em substituição ao Programa de Gerenciamento de Risco, devendo necessariamente passar suas informações para o PGR. Sim, essa aqui está correta. Tem que passar tudo para o PGR, porque o PPRA já era, né, gente?
PPRA já era, em 2021 ele já morreu, começou a vigorar aí o PGR em 2022, tá? Beleza, então essa aqui tá falsa. Os processos obrigatórios do PGR são materializados no documento denominado Gerenciamento de Risco Ocupacional, GRO, composto pelo Inventário de Riscos Ocupacionais e pelo Plano de Ação. Veja, presta muita atenção. Essa alternativa aqui está trocada. E eu sinto te dizer que essa questão, presta atenção, é CESP-SEBRASP. Então você tem que sempre saber além do que você acha que você sabe para CESP-SEBRASP. Ele cobra umas coisas assim que você vai ficar de cabelo em pé, vai ficar com raiva, mas acontece e o mundo é assim, a vida é assim, a gente tem que saber, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque ele inverteu. Aqui, na verdade, os processos obrigatórios do GRO tem que ser materializado no documento denominado PGR. Aqui ele inverteu. E você precisava saber. Peraí, deixa eu apagar. PGR. E você precisava saber que existe esse GRO, Gerenciamento de Risco Ocupacional. E o PGR realmente ele vai ser composto pelo Inventário de Riscos e Plano de Ação. E onde que tá isso? No próprio site gov.br, tá, gente? Vocês têm que fazer uma pesquisa. Tinha que fazer uma pesquisa. Provavelmente esse edital aqui, desse concurso enfermeiro do trabalho, previa algo do tipo, porque a gente não pode sair também muito do edital, né, perguntar coisa que não tá do edital, sob pena de anulação da questão. Provavelmente tinha, porque essa questão não foi anulada, tá? Então, só para vocês saberem, né, PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, descontinuado a partir de janeiro de 2022. Aí a gente tem o GRO, que é o Gerenciamento do Risco Ocupacional, é um documento que vai dentro do PGR. E a gente tem o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, programa completo, tá? GRO, gente, é um documento que alcança todos os perigos e consequentes riscos ocupacionais aí existentes na organização. E esses riscos, eles podem ser relacionados aos agentes físicos, químicos e biológicos, mas não só, também podem ser relacionados a fatores ergonômicos, né? E riscos de acidentes também. Choque elétrico, queda de altura, ferramentas materiais, outros exemplos aí, superfície escorregadia, tal, né? E além disso, esse GRO estabelece a sistematização desses processos de identificação de perigos, sistematiza os processos, né? Avalia, controla riscos ocupacionais. Essas ações têm que ser articuladas com as ações de saúde também, as análises de acidentes, né? Preparação para resposta de emergências. E os processos obrigatórios do GRO são materializados no documento denominado PGR, que era justamente o que estava na nossa alternativa aqui, só que invertido, né? E aí ele vai ser composto, sim, pelo inventário de riscos ocupacionais e plano de ação. E além desses documentos, outras informações documentadas também são necessárias para o atendimento à norma. Por exemplo, relatório de análise de acidentes e doenças do trabalho, tá? Então, você encontra isso no próprio site do governo, gov.br, tá? Só você digitar lá que você vai conseguir achar essa informação. Então, essa questão exigia um conhecimento além do que está lá no seu edital, mas é bom a gente saber esse tipo de informação para, de repente, não cair numa pegadinha, né? Beleza? Se caísse na nossa prova, por exemplo, né, que não está previsto isso, seria uma sacanagem com o candidato, com você? Eu acho que seria, né, gente? Seria, né? Se não tá no edital, é meio sacanagem, né, cobrar um negócio desse. Beleza? Já tem que ler tanta coisa, né? Mas tá bom. Então, vamos voltar aqui pra gente marcar a nossa correta. Essa aqui também, então, está incorreta, né? Então, somente a 2. Apenas o item 2, letra B, está correto. Próxima questão, 4. Bora lá. Dá uma lida aí para ver o que você acha. Caiu na prova de médico, perícias médicas do ano de 2024 também. Questãozinha bem legalzinha também. Mas decorebinha, viu? Decorebinha. Então leia NR, tá? Tem que ler. Vamos ler junto então, essa NR? Questão 4. De acordo com a NR9, sempre que os níveis de ação para a exposição ao calor forem excedidos, exposição ao calor, hein?
A instituição deve adotar medidas para os ambientes fechados ou com fontes artificiais. Então, ele está falando de ambientes fechados ou fontes artificiais de calor. Em relação às medidas preventivas, neste quesito, marque a correta. Ele quer a correta, tá? Então, vamos marcar a correta. Letra A. Disponibilizar líquido de reposição adequado e orientar o consumo, visto que somente a água não atende à demanda nessa condição. Letra B. Programar os trabalhos mais pesados, acima de 414 watts, obrigatoriamente para o noturno, porque as temperaturas são mais amenas. Letra C. O empregador deverá fornecer vestimentas de trabalho adaptadas ao tipo de exposição e à natureza da atividade. Letra D. Equiparar a temperatura ou a emissividade das fontes de calor. Ou letra E. Manter a umidade relativa do ar inferior a 40%. É muito decoreba essa questão. Você precisava ler o anexo 3 da nossa NR9, que trata sobre exposição ao calor, tá? E lá no anexo 3, a gente vai ver que, olha lá, acompanha comigo, as medidas preventivas são essas daqui, ó. Sempre que os níveis de ação para exposição ao calor, né, forem excedidos, devem ser adotados umas ou mais seguintes medidas: disponibilizar água fresca, potável ou outro líquido de reposição e incentivar sua ingestão. Então aqui acho que já estaria incorreta, né? Disponibilizar o líquido de reposição, visto que somente água não atende à demanda. Não, outro líquido, tá aqui, né? Outro líquido. Programar os trabalhos mais pesados, preferencialmente nos períodos com condições térmicas mais amenas, desde que nesses períodos não ocorram riscos adicionais. Aqui não tem essa ressalva, né? Parou aqui, então também não pode ser a B, né, gente? Vamos ver a C. O empregador deverá fornecer vestimentas para os ambientes fechados ou com fontes artificiais. Além do 4.1.1, o empregador deve fornecer vestimentas de trabalho adaptadas ao tipo de exposição e à natureza da atividade. Parece que é a C, né? É isso aqui, ó, é a letra C. Equiparar a temperatura e a emissividade das fontes de calor não tem lá. Manter a umidade relativa do ar inferior a 40% também não tá na norma, tá? Não tá, né? Não tá, gente. Beleza? Então a nossa letra aqui realmente é a letra C, tá? Tá no nosso no item 4.1.2. Certo? Deu para entender, pessoal? Vocês estão acertando aí? Tá dando certo isso? Me fala, se tiver alguma dúvida, bota aí no chat, tá? Ou me procura lá, a gente tira essa dúvida. Não fiquem com dúvida. Aqui você pode errar, na prova não, tá? Vamos lá então, próxima questão. Opa! Questão número 5. Essa aqui, ó, é do ano de 2021, tá vendo? Ela até tá com o texto antigo da NR, mas eu trouxe ela pra vocês pra gente testar, porque dá pra responder mesmo com esse texto meio ultrapassado aí, tá? Então, dá uma olhada nessa questão e vê se você consegue acertar a letra correta dessa questão, gente. Dá uma olhadinha aí. Considera-se nível de ação, de acordo com o item 9.3.6.1 da NR9, nível de ação, o valor acima do qual devem ser iniciadas as ações preventivas, de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. Assinale a opção que apresenta a ação que não atende ao escopo dessa norma. Na verdade, ele quer saber o que não vai de acordo, o que não está de acordo com a NR9. E ele fala, ó, ações preventivas, tá vendo? Ele fala sobre ações preventivas. Você tem que sempre ter em mente que essa NR é sempre de prevenção à exposição desses riscos, calor, vibração, né? E os anexos aí, vocês têm que dar uma olhadinha nos anexos também, que teve bastante mudança em 2022. Nesses anexos também. Beleza? Então, ó, pensando em prevenção, será que a administração da jornada de trabalho é uma ação preventiva? É, né, gente? Tem que administrar a jornada de trabalho para evitar exposição ao risco. Treinamento dos trabalhadores? Com certeza, né? Tem que treinar os trabalhadores para que também não se envolvam a riscos desnecessários aí. Emitir CAT para os envolvidos? Envolvidos no quê? Só pode ser num acidente. É o que a gente falou no começo.
Se a pessoa já sofreu um acidente, não é uma ação preventiva, porque ela já ocorreu, né? Já ocorreu o CAT. Se você está emitindo uma comunicação de acidente de trabalho, é porque o acidente de trabalho já aconteceu. Então, não é uma ação preventiva. Deu para entender? E letra D, fornecimento de proteção individual, sim, é uma ação preventiva. Você fornece o EPI para que a pessoa não se exponha ao risco ou minimize essa exposição ao risco. Monitoramento biológico também. Você vai monitorar o ambiente ali, a pessoa, na verdade, para que ela não se envolva aí a riscos desnecessários. Então, a única ação que não atende ao escopo da norma, que é a prevenção, é a letra C, emissão de CAT. Você só emite um CAT quando o acidente já aconteceu, quando já aconteceu alguma coisa. Beleza? Deu para entender? Tranquilo, né, gente? Vamos para a última questão? Vocês estão com alguma dúvida? Pode deixar aí, hein? E não esquece de curtir o vídeo, por favorzinho, tá? Então, vocês viram que isso aqui é um texto antigo da NR9, mas mesmo assim dava para saber a correta, né? Meio que por eliminação, né? Tá? Não esquece que você tem que ler os anexos também. Por exemplo, com relação à vibração, vamos só relembrar aqui rapidinho. Com relação à vibração, por exemplo, essas medidas preventivas têm que contemplar a avaliação periódica da exposição. Tem que sempre estar vendo aí se essa exposição está sendo em demasia, tem que controlar isso, avaliar essa exposição. Orientar os trabalhadores quanto aos riscos, né? Aí entra a parte de treinamento. A gente tem que adotar uma medida de vigilância da saúde dos trabalhadores que foquem nos efeitos de exposição à vibração, no caso de vibração, né? Adotar procedimentos e métodos de trabalho alternativos para reduzir a exposição às vibrações mecânicas. Com relação ao calor, a gente viu, né, na outra questão, disponibilizar água fresca potável ou outro líquido, né, que seja adequado, incentivar a sua ingestão, que eu estou fazendo aqui, beba água. Ó, já bebi aqui, ó, quase tudo, falta um pouquinho só. Vai ter que beber água, tem que beber água aqui no trabalho, com certeza, né? Programar os trabalhos mais pesados lá, quando a gente está falando de calor também, né, acima de 414 watts, né? Preferentemente nos períodos com condições térmicas mais amenas, né? Desde que nesses períodos não ocorram riscos adicionais. E quando a gente falar de ambiente fechado ou com formas artificiais, o empregador tem que fornecer vestimentas de trabalho adaptadas àquele tipo de exposição e o tipo de natureza da própria atividade também, o EPI adequado. Certo, beleza? Só uma revisãozinha aqui pra gente não deixar passar em branco também. São os 2 anexos aí da nossa norma, tá bom? Vamos lá para a última questão, questão número 6, ano de 2024. Olha lá, essa aqui é uma outra banca, IBFC, né, que é bastante também para essa parte técnica de engenharia da segurança do trabalho. Olha lá. A NR9 estabelece que os requisitos para avaliação das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, quando identificados no PGR. Em relação aos requisitos sobre a avaliação das exposições ocupacionais a estes agentes, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Vamos marcar V ou F nas alternativas, pessoal? Vamos lá, vamos junto então. Ó. Primeiro, os resultados das avaliações das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos devem ser incorporados ao inventário de riscos do PGR. Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Essa aqui aparentemente está correta, né? Tá exatamente letra de NR, para não falar letra de lei, né? A gente fala letra de NR. Então tá no item 9.4.3. É exatamente esse texto aqui, ó. Os resultados, as avaliações, tal, incorporados, tem que ser incorporados ao inventário de riscos do PGR. Tem que ser incorporados. Tudo no PGR, gente, que é o relatório geral lá, né? O programa de gerenciamento de risco. Tem 300 folhas, tô exagerando, tá? Mas tem muitas folhas esse PGR. Tem que ser bem completinho. Então, aqui é verdadeiro. Vamos pôr um Vzinho. Segundo, deve ser realizada análise preliminar das atividades de trabalho e dos dados indisponíveis relativos aos agentes físicos, químicos e biológicos, a fim de arrepsia. Arrepsia é dúvida,
Sabe assim, quando você tem uma incógnita ali, você não sabe direito o que é, você está investigando, né? A fim de investigação, né? Para tirar essa dúvida. E a necessidade de adoção indireta de medidas de prevenção. Aqui, gente, a análise preliminar das atividades de trabalho tem que fazer e dos dados disponíveis, né? Não indisponíveis. Esse indisponíveis aqui deixou a questão falsa, beleza? Aqui é falso. Tá lá no item 9.4.1 da nossa NR. 3. A avaliação quantitativa, olha, ela apareceu essa palavrinha de novo, deve ser representativa da exposição ocupacional, abrangendo aspectos organizacionais e condições ambientais que envolvam o trabalhador no exercício de suas atividades. Certo ou errado, gente? Essa aqui tá correta, né? É justamente isso, ela deve ser representativa da exposição ocupacional mesmo, beleza? Tá no item 9.4.2.1, aqui é verdadeiro. Você vê como é decoreba? Você tem que saber, não adianta. Essa aqui até dava pra, se você prestar atenção no que você tá lendo, você até falava, pô, indisponível não, o dado tem que estar disponível, né? Indisponível não faz o menor sentido, né? E última, as avaliações das exposições ocupacionais devem ser registradas pela organização conforme aspectos específicos constantes nos anexos da NR9. Sim, as avaliações têm que ser registradas pela empresa mesmo, com certeza. Essa aqui é até algo meio... dá para você também entender como correto, né? Não seria diferente. Por que não tem que ser registrado? Tudo tem que ser registrado, tem que estar documentado. Quando você for auditor fiscal do trabalho, você vai querer esse documento para comprovar essas coisas, né? Para comprovar a exposição de risco ou não, né? Essas avaliações que a empresa faz, que a organização faz, ela precisa manter esses registros. Então, aqui só pode ser correto, tá? Verdadeiro. Então, a gente tem a primeira, a terceira e a quarta verdadeira. Só tem a segunda errada. Então, a gente tem tem que ser VF... VV, letra D, né? É isso? Letra D de dado, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei o fundamento para vocês darem uma olhadinha depois. Pessoal, esse material aqui, como vocês sabem, está na descrição do vídeo para ser baixado. Vocês podem baixar para revisar depois. Eu sempre costumo colocar essas fontes da onde que eu estou tirando essas respostas para você depois pegar esse material e ler antes da prova, porque essas questões aqui são super recentes. Então, como teve modificação da NR9, eu recomendo fortemente que você estude, né? Que você leia, que você revise. Revisão é super importante. Por isso que a gente faz essas aulas de resolução de questões, né, gente? Leia NR1, NR3, NR7, 9, 15 e 16. Beleza? Essas que eu falei são muito, muito importantes. Leia 2, 3, 4 vezes se for necessário. Porque mesmo que você fale, ai que chato, é muito técnico e tal, primeiro, que você vai usar muito na sua profissão como auditor fiscal. Segundo, quanto mais você lê e entende fazendo exercício, maior a chance de você gabaritar na sua prova. Tá bom? Bom, era o que eu queria dizer hoje pra vocês. Curtam o vídeo, compartilhem. E eu desejo pra todo mundo bons estudos. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Um beijo, bons estudos.